Tá gravando? Agora tá gravando. Obrigado aí, Maurício. Então, a confiabilidade ela não está disposta numa distribuição do tipo de Gauss, né? Ou a distribuição normal, que é aquele sino lá. Ela é uma distribuição diferente, uma distribuição Weibull, tá? Então, a gente tem que calcular em cima dessa distribuição Weibull, tá? E várias outras máquinas, várias outras vida em fadiga está disposta nesse tipo de distribuição, certo? E aí a regra é essa aqui, a gente não precisa, não vai utilizar ela diretamente. Tem um slide aqui, pô. Tá. Aqui tá como a função de Weibull se comporta, né? Variando beta. Ele faz os cálculos. E aqui te dá, vamos direto aqui para a vida. Aqui. Então, eu não vou mostrar os cálculos estatísticos aqui, até porque isso é complexo e não agrega valor. O que agrega valor é vocês entenderem né, que a confiabilidade vai deslocar a curva. Tá? Vai deslocar a curva. Então, aqui a confiabilidade de 90% é a de projeto. É de projeto não de catálogo. Tá? É a de catálogo. Se eu quero uma confiabilidade dada, né, de design, de projeto, certo? Eu tenho que deslocar essa curva. Deslocar essa curva. Então, eu vou deslocar essa curva do ponto A para o ponto B, certo? Do ponto A para o mesmo C10, qual é a nova vida que eu vou obter? E aí faço uma regra de 3 aqui, uma equação da reta, até achar o ponto D, que é o ponto de design, né, de projeto desejado. Tá? Então aqui está a fórmula que a gente está usando antes, certo? Sendo que x a gente está fazendo o ponto B para D, beleza? E o ponto isto B para D, e aqui A para B, tá? Então a equação vai ficar incluindo essa parte de baixo aqui, ó, que é a parte de confiabilidade, tá? Então o XD foi o mesmo que a gente calculou antes, tá? E essa porção de baixo é o que compete à confiabilidade. O que é confiabilidade? É o RD, tá? RD. Tudo que é D é projeto, né? Tudo que é R é catálogo. Então aqui, força de projeto, XD é a vida em projeto e RD é a confiabilidade desejada, né? Confiabilidade de projeto, tá? Então, essa é a equação que a gente utiliza. Para não ficar tão complicado de usar o LN, tá? Já volto. Perdi a parte que ele simplifica. Essa daqui. Para não ficar tão complicado para ficar utilizando esse LN, a gente pode aproximar, certo? Por essa equação de baixo aqui, ó. Isso aqui é aproximadamente ln de 1 sobre RD. Tá? Então fica bem mais simples aí para utilizar essa equação, enfim. E esses fatores x0 e o θ, eles são tabelados. X0, o θ e o B. Né? X0, o θ e o B. São parâmetros estatísticos, né? Fornecidos pelo catálogo. Fornecidos pelo catálogo, os valores comuns, fornecedor 1 para rolamentos de rolos e truncados, né? Os rolos cônicos, tá? E o 2 para rolamentos de esferas, tá? Então, claro que isso a gente vai ter que avaliar no catálogo direto do fornecedor, tá?
mas aqui para fim didático a gente utiliza estes valores, tá? Esses valores. Vamos fazer um experimento, tá? Ah, eu falei, né? O Azinho F aqui. O Azinho F é um fator de segurança. Eu falei em algum lugar? Não. Aqui, aqui, ó. Um fator de aplicação, Azinho F. Também lá no final do catálogo tem uma tabelinha ali, ó, né? Fator de aplicação, que é o Azinho. Da aplicação desejada, se você tem mais impacto, você precisa de um fator um pouco maior. Né? Para aplicação comercial, aí 1.1 a 1.3. Para aplicação engrenamento de precisão, 1 até 1.1. Né? E na real, a incerteza que você tem a incerteza que você tem na sua força, né? Maior certeza da força, você aplica um fator aí para corrigir essa incerteza, puxar a curva para baixo. Bom, deixa eu puxar a fórmula aqui de novo, vamos fazer um exemplo. Então aqui a gente calculou anteriormente, antes do intervalo, né? E achamos os C10 aqui para o catálogo, é isso, 25,5, né? Por diâmetro de 35. Tá? E aqui eu tenho a equação 11,9, né? Que envolve a confiabilidade também. Então eu falei que a gente poderia acrescentar nessa fórmula nossa que a gente utilizou, tá? Esse fator de confiabilidade, ou a gente poderia encontrar, né? Para esse rolamento selecionado de diâmetro de 35, qual o RD, a confiabilidade que a gente consegue atender. Eu falei isso, mas acho que me ferrei, porque vai ser um pouco complicado de isolar esse cara aí. Vamos copiar ele aqui, primeiramente. A equação é FD XD sobre x0 mais θ menos x0, 1 menos RD elevado a 1 sobre B elevado a 1 sobre A. Opa, troquei a câmera sem querer. Cadê? Ali. Essa é a parte antiga, essa é a parte nova. Tá aqui a fórmula. Tá aqui os valores que a gente encontrou. E agora é mão de obra. Tá? Porque eu tenho que isolar aqui o RD do meu problema. Então, a primeira coisa, eu vou passar esses caras dividindo para o lado de lá. Então, eu vou ter C10 sobre o Azinho FD igual XD sobre X0 mais θ menos X0, 1 menos RD, elevado a 1 sobre B. Tudo isso elevado a 1 sobre A. Para tirar o A aqui do exponencial, eu vou elevar os dois lados por A. Que quando eu fizer, aqui tem A, né? A vezes 1 sobre A vai dar 1, tá? Vai dar 1. E aí eu consigo extrair daqui esse termo. Certo? Então aqui vou zerar, aqui vou ficar com esse termo. Meu XD passa dividindo e esse termo todo passa multiplicando. Então vou ter x0 mais θ menos x0, que multiplica 1 menos RD, 1 sobre B, igual a XD
sobre C10 sobre a FFD, tudo isso aqui elevado na A. Tem que inverter isso aqui, levar na A também. Isso aí. Deixa eu só confirmar se a fórmula está certa. Fechei sem querer. X mais, está certo. Agora X aqui está somando, ele passa subtraindo. E isso aqui passa dividindo tudo. Vamos lá. Tinha essa fórmula pronta, será? Acho que tinha um lugar. Então eu tenho 1 menos RD elevado a 1 sobre B igual, isso aqui menos x0, 1 sobre x0. Eleva tudo na B, que nem eu fiz antes. E aí eu vou ter RD igual, e positivo, vem para cá, 1 menos tudo isso aqui. Menos x0. Isso aqui elevado na B. Tá? Daria para fazer distributivo ainda, mas vamos ficar por aqui e vamos botar os valores aqui para achar, então, qual que seria a minha nova confiabilidade. Vamos ver se deu certo a nossa conta aqui. Então, não sei se vocês estão acompanhando. Eu escondi agora, cadê? Aqui. Confusão. Aqui. Aqui está a fórmula do RD que a gente encontrou, tá? Esses valores de x0 e de θ, eles são tabelados. Aqui, ó, x0 e θ, eu vou considerar o rolamento de esferas, né? Então, fornecedor 2. Tá aqui, 2. Então, vamos fazer no nosso Excel. Então, eu tenho legal. Vou compartilhar com vocês para ver como é que eu estou fazendo aqui. Se você vai ser na calculadora também, pode fazer. Ali. Tá, eu estou vendo aqui, não sei se você consegue ver na minha câmera a fórmula. Não tem como jogar ela aqui. Mas vamos lá. O nosso XD é... eu vou botar primeiro dentro do parênteses, tá? O nosso XD é 806,4 vezes o nosso AF, vamos considerar 1, tá? Porque não tem informação necessária. A nossa força de projeto é 4,235, né, sobre 2 vezes 0,5.
Beleza? Eu vou botar aqui dividido por... E o nosso C10 foi 25,2. 25,2. Tudo isso na mesma unidade. Tá? Tudo isso aqui elevado no A, que é 3. Elevado no A, que é 3. Então, esse aqui deu o primeiro termo. Então, vou fazer isso aqui. O meu x0, vamos puxar lá na tabelinha. 0,02. Assim, ó, menos 5. Menos 0,02. Menos 0,02. E aqui eu vou colocar uma vez isso aqui vezes 1 sobre, abre parênteses, igual 1 sobre, abre parênteses, o θ 0, vamos botar na tabela, 4,459 menos 0,02. Ali. Esse valor. E aqui eu tenho isso vezes isso. Isso vezes isso. Aí eu tenho isso elevado no B. Nosso B é 1,483. 1,483. E a nossa confiabilidade é 1 menos esse valorzinho pequeno aqui. R igual. Tá? Se quiser conferir na calculadora de vocês aí, 96,5% de confiabilidade, tá? Então, a probabilidade de falha é essa daqui, ó. Vou botar aqui em percentual, só para vocês. 97% de chance de dar certo e 3% de chance de falhar, tá? É difícil atingir uma confiabilidade de 99%. Tá? É difícil atingir uma confiabilidade de 99%. Né? Quanto maior o diâmetro de rolamento que eu tiver, maior vai ser minha confiabilidade. Tá? Então, a conta é baseada nessa equaçãozinha aqui, ó, 11-10. Tá? Claro que aqui eu fiz a parte mais difícil, ó, eu isolei esse cara aqui, ó, né? O ideal o que é? É você inserir o F, o X e o D e já calcular o R, o C10, aí para o teu rolamento. Tá? Aqui tem um exemplozinho feito, ó. Ele calcula o XD, 720, lembra que o nosso deu 800 e pouco, né? Então, tranquilo. Ele quer uma confiabilidade aqui, ó, de 99%. Tá? 0,99. E a força que ele está considerando é 1,84 e o fator, o azinho lá, 1,2. Né? Então ele encontra um C10 de 32,8 e aí ele vai encontrar no catálogo aqui qual o C10 que tem 32,8, vai achar aqui 45 milímetros. Tá? Rolamentos, eles são padronizados. Tá? São padronizados. Esse aqui, ó, essa tabela é para um rolamento de fileira simples, né? De uma esfera. Tá? Certo? Tem aqui o de Deep Groove e tem o de contato angular. Tá? E aqui tem um de rolamento cilíndrico. Rolamento cilíndrico. Da série 2 e da série 3. O que é essa série? A primeiro dígito, tá? A série
é referência à largura. Tá? Então, série 1, série 2, série 3, série 4 é referente à largura do teu rolamento. O segundo é referente ao diâmetro externo. Então, você tem um rolamento menorzinho, né? E vai aumentando para cada largura. Tá? Então, não quer dizer que o rolamento 20, tá? 2,0, vai ser um rolamento pequeno ou grande, porque além disso você varia com o diâmetro do eixo aqui, ó. Diâmetro do eixo. Tá? Então, esse aqui é da série 02. Então, ó, 02. Está aqui o tipo de rolamento. Ó. Da altura 2 e da largura 0. Tá? Esse aqui é da série 02 e 03 também. É a mesma coisa. 02 e 03. Tá? Então, é isso que quer dizer a série aí do rolamento. Tá? O ASKF, ele tem o primeiro dígito, é o tipo de rolamento. Acho que é o 6, é o rolamento de esferas, né? 61. Então, tipo, você vai encontrar um rolamento 6102, tá? Então, 02 é o tamanho e 61 é o tipo de rolamento. Mais ou menos assim. Não lembro de cabeça, mas é uma coisa mais ou menos por aí. Tá? Então, assim você consegue dimensionar qualquer tipo de rolamento. Quando eu tenho carga combinada axial e radial, tá? Eu tenho que calcular uma carga radial equivalente. E a carga radial equivalente que eu vou utilizar para o meu cálculo para encontrar, selecionar o meu rolamento, tá? Então aqui varia em função se eu estou rotacionando o anel interno ou o anel externo, tá? Porque a carga axial se comporta diferente no anel interno do que no anel externo, beleza? E observa-se que até um valor, a carga axial não gera dano, tá? Acima de determinado valor, ela começa a gerar dano. Tá? Acima de determinado valor, ela começa a gerar dano. E esse valor é o Ezinho, tá? Então, se a minha força axial, a fórmula é essa aqui, ó. Força axial dividido por VFR, né? Força axial dividido por V, lembrando que o V é 1 ou 1.2, tá? E o FR é a força radial. Né? Então, quando esse cara ultrapassa, quando ele não ultrapassa, a tua força equivalente ela é igual a V vezes a força radial. Quando ele ultrapassa o valor de E, você tem que calcular a força equivalente, ó, com o fator x e y. Tá? E o x e y também é tabelado. Ó, x e y. Certo? Aqui ele simplifica no catálogo, né? E ó, se não ultrapassou, o teu x é 1 e o teu y é 0. Significa que você está numa linha reta. Essa linha reta aqui, ó. Tá? Se você ultrapassou esse valor crítico, então você utiliza esses dois fatores, o x2 e o y2. Tá? Não vai dar tempo de nós fazer um exemplo desse aqui, acho que vou deixar para lá para a hora da revisão, mas eu acho que é bem tranquilo, tá? Tem que primeiro fazer essa verificação, ver em qual se enquadra, puxar na tabela os valores e calcular aí a força equivalente. Uma vez que você calculou a força equivalente, você vai tratar ela como se fosse a força de projeto, né? E aí, com a força de projeto, encontrar a vida. Tá? Aqui tem força axial sobre C0, é o limite também, né? É o limite de carga axial que você pode obter no seu rolamento. Acho que é uma coisa assim, não lembro de cabeça mesmo.
Tem que dar mais uma lida no conteúdo aqui. Bom, para cada variável a gente vai conseguir visualizar. Eu queria só falar um pouquinho sobre o rolamento de esferas, tá? Rolamento de rolos retos, perdão, que pode suportar grandes cargas radiais, mas nenhuma carga axial, tá? Rolamento de esferas, cargas radiais moderadas e pequenas cargas axiais. E o rolamento de rolos truncados, né, cônicos, grandes cargas radiais axiais. Então, esse rolamento é o rolamento se você deseja e precisa uma aplicação mais pesada, tá? Esse rolamento, bom, isso é um detalhezinho também. Deixa eu ver se, bom, vamos falar. Esse rolamento, como ele tem esse rolo inclinado, ó, o centro do rolo é onde eu vou descarregar a força, tá? Então, para fins de cálculo, eu não considero o meio do rolamento, eu considero essa posição G aqui, ó, essa distância A, certo? Isso parece besteira, mas se eu montar os rolamentos num sentido ou no sentido, tá? Maneira direta ou indireta, eu vou ter uma variação significativa da distância entre os apoios, tá? Da distância entre os apoios. Mas pode ser significativa, tá? Pode ser significativa. O dimensionamento dele tá da mesma da mesma forma, tá? Deixa eu achar as equações aqui. Tá aqui, ó. Força equivalente, você vai calcular, tá? Ó, encontrando x, esse aqui é um fabricante, tá? Ele utiliza x igual a 0,4 e y igual a k. Né? Esse cara deve ser tabelado. Cadê as equações aqui? Força equivalente, calcula a força equivalente e aplica as equações de C10, ó, mesma equação que a gente viu anteriormente. Tá? E as equações de C10. Aqui tem a equação pronta que eu te falei antes. Eu deduzi toda ela está pronta aqui, ó. Não precisava nem ter deduzido, mas enfim, tá, foi feito. E as equações do rolamento? Eu passei. Lírico. Bom. Bom, tá aqui, né? O catálogo, diâmetro externo, a largura, a carga, a radial, a carga axial, né? O fator K, o valor de A, tá? Por isso que a gente utiliza para calcular o rolamento cônicos, ó. Tá aqui, cadê o fator K que nós estávamos falando antes? Aqui, né? O fator K para calcular a força equivalente. Tá? E aí, que a força equivalente é o que você vai encontrar no catálogo, é o carregamento do teu, o diâmetro, enfim, a durabilidade e confiabilidade do teu rolamento. Tá? Isso aí. Essa parte de confiabilidade, ó, a gente falou. Em inglês, eu não queria passar para você, tive que ter traduzido antes, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Lubrificação, tá?
Lubrificação. A melhor maneira de lubrificar um rolamento é utilizando ele imerso em óleo, tá? Imerso em óleo. Porém, a graxa ela tem vantagens porque você não precisa selar eles, né? Não precisa fazer um reservatório para eles e tudo mais, né? Então, pode-se usar graxa quando a temperatura não ultrapassa 200 Fahrenheit, nem 100 graus Celsius, quanto isso dá. A velocidade é relativamente baixa, tá? Proteção é necessária para a entrada de matéria estranha externa, né? Então, você pode utilizar os rolamentos simples, enclausurados, né? Aqueles selados, enfim. Operação para longos períodos sem atenção, né? Sem você precisar conferir eles, é desejada. Aí você pode usar graxa. E o óleo, quando a velocidade é alta, a temperatura é alta, né? Enfim, então você precisa ter uma central de lubrificação. Tá. Bom, aqui, parte de montagem, acho que isso é tranquilo, não precisa falar, não precisa falar. Isso aqui é interessante, né, que a gente tem a possibilidade de utilizar rolamento de contato angular. O rolamento de contato angular, ele resiste a mais carga axial do que o rolamento normal, né? E quando a gente necessita de carga axial nos dois sentidos, a gente pode utilizar o rolamento, uma montagem dupla de rolamentos, tá? Um de cara para o outro. Ó. E aí você resiste, né, resiste a força nos dois sentidos, tá? Quando você monta dois rolamentos assim, eles geram um par, né? E uma pré-carga é estabelecida, é estabilizada, certo? Então, esse tipo de arranjo é interessante aí para essas aplicações de carga axial, tá? Se você tem uma carga axial muito elevada num sentido, você pode montar os dois aqui, ó, no C, né? Vai te dar uma boa resistência axial num sentido só, certo? E tem um dos dois, não lembro qual dos dois, que ele melhora o alinhamento do eixo. Tá? Em algum lugar eu tenho que falar sobre isso também, tá aqui. Melhora a parte de ângulo do eixo. Todo rolamento, tá? Ele é montado com uma pré-carga. O que é a pré-carga? É um ajuste fino, né? Ele monta apertado no teu eixo, tá? Tá, tudo bem, isso é para manter ele montado, mas existe outro motivo, que o rolamento ele é fabricado com uma folga interna, tá? Isso também você encontra no catálogo, quanto é essa folga, qual é a tolerância do eixo que você tem que montar nesse rolamento, tá? Para reduzir essa folga. Reduzindo essa folga, você vai aumentar a vida em fadiga, porque ele não vai ficar vibrando, tá? E vai reduzir a inclinação do eixo no rolamento. Né? A possibilidade do eixo ficar fora do alinhamento. Os catálogos devem especificar alinhamento para rolamento, especificação de alguns ângulos na região do rolamento. Isso aqui é o seguinte. Bom, então esse ajuste ele é importante para a máquina, tá, pessoal? Tem que avaliar lá no catálogo quanto que é essa folga e aplicar no desenho do teu eixo. Né? Para a montagem, normalmente se aquece o rolamento e encaixa ele no eixo e depois com uma própria contração térmica ele vai gerar essa interferência, né? Esse ajuste, tá? Alinhamento. Então, rolamentos são sensíveis a alinhamentos, tá? Qualquer desalinhamento vai te causar uma redução muito significativa na vida útil, tá? Muito significativa na vida útil. Rolamentos de esferas, tá aqui, ó, esferas, tá? Eles resistem a um desalinhamento maior. Então você não precisa estar com o teu eixo tão alinhado, ou ainda a tua deflexão do teu eixo pode ser um pouquinho maior para rolamento de esferas, tá? Rolamentos cilíndricos e rolamentos trincados
não admitem inclinações grandes. Tá? Então, aqui, ó, 0,0012 radianos. Isso é uma inclinação muito pequena do eixo, né? A gente calculou isso lá no capítulo 4, tá? Então, isso também tem que ser observado no projeto do teu eixo e no projeto do teu rolamento. Se o eixo defletir demais, o que acontece? É uma redução na vida útil do rolamento. Ele vai desgastar de uma forma não homogênea e vai reduzir aí sua vida útil. Tá? Se você precisa de uma inclinação maior, de um desalinhamento maior, então é sugerido, tá? Ó, um rolamento esférico, tá? Ou aqui, ó, o rolamento de auto self-align, né? Autoalinhamento. Deixa eu ver se ele tá aqui, não. Tá lá em cima. Seria esse rolamento aqui, ó. Tá? Self-aligned. Né? Ou externo, que seria aquele esférico lá, ou o interno. Esse tipo de rolamento ele permite um ângulo maior, tá, de inclinação, e aí você trabalha com ele sem penalidade na vida útil. É um fator crítico de projeto aí para ser atendido. E aqui estão alguns exemplos, né, para eliminar o risco de sujeira, né, e manter a lubrificação. Então aqui tem o selo, né, o rolamento fica todo imerso em óleo. Aqui a gacheta comercial, tá, o rolamento todo imerso em óleo. E aqui um labirinto, né, como é que é o nome disso aqui? Estanqueidade, não. Me sumiu o nome. Né? Enfim, você faz um caminho estreito que a viscosidade do fluido não consegue ultrapassar esse caminho. Né? Então aqui você consegue ter um fluido sob pressão e a própria viscosidade desse óleo, desse fluido, impede ele de vazamento. A própria viscosidade faz a blindagem. Né? Então isso também é uma técnica aí bem interessante. E não tem peças móveis em contato, né? Aqui você tem uma borracha, tem uma gacheta, tem um plástico, certo? Um cobre que seja, mas isso aqui vai sempre desgastar e atritar, enfim. E nesse tipo de montagem você não tem esse componente aí para falhar. Então era isso, pessoal. Tá? Então, fazendo um apanhado, o que fica da aula de hoje. A gente tem diferentes tipos de rolamento, né? Você tem que avaliar no teu projeto quais são as premissas, certo? De lubrificação, de esforço, de durabilidade, do sentido da força, né? Qual força maior, radial ou axial. Se a tua força axial é muito maior que a radial, você vai optar por um rolamento axial, né? Desse tipo aqui, por exemplo, é possível. Lubrificação, né? O selo, a blindagem dele, enfim. Os ângulos que ele tem que resistir, você pode optar de autoalinhamento, né? Ou os de rolamentos cônicos, de agulhas ou cilíndricos, ou os cônicos para a resistência de força axial, né, com valor significativo. A nossa vida do rolamento é determinada pelaquela equação 11. Deixa eu achar ela aqui, tá um pouquinho mais para baixo. Essa aqui, ó, 11.10. Essa equação já realiza, né, já contempla a variação da vida do catálogo do projeto pelo XD e esse termo de baixo, a confiabilidade desejada. Tá? Então, essa equação aqui é a que vai resolver os teus problemas de dimensionamento de rolamentos.
a gente não fez um exemplo, mas, né, vocês têm as tabelas aqui e as fórmulas para quando você tem força radial e axial, certo? Você faz a verificação se você ultrapassou ou não o valor do E, que é tabelado, tá? E aí, dependendo se você ultrapassou, você usa um valor de x e y, e se você não ultrapassou, você usa 1 e 0, né? E aí você vai calcular qual é a força equivalente, né? Essa força radial e mais a força axial vão corresponder a uma força equivalente, né? E é a força equivalente que você vai usar lá na equação 1110, tá? Para dimensionamento do teu rolamento. A gente viu algumas horas aqui de aplicação de máquinas, os fatores de segurança, né, de conversão, e brevemente que é a parte do rolamentos e rolos cônicos, né, a parte da tabela deles aí, enfim. Eu nunca usei, eu já usei em manutenção, tá, mas nunca usei em projeto, porque nunca consegui justificar um custo maior aí para utilizar um rolamento de rolos cônicos, tá. Até uma hora dessa vou tentar dar uma pedalada aí. E o que mais? Ah, sim. E a escolha do teu rolamento, tá? A gente fala carga axial, carga radial, mas ela está intimamente ligada com o tipo de componente que eu vou transmitir a força, tá? Se eu tenho uma engrenagem tem uma força radial elevada, tá? Então, é possível que eu tenha que usar um rolamento desse tipo aqui. Agora, se minha engrenagem tem dentes helicoidais, os dentes helicoidais provocam uma força axial. E aí, esse rolamento eu não consigo mais utilizar. Então, ou eu vou ter com um rolamento de esfera, né, ou de contato angular, tá? Ou ainda já de rolo cilíndrico, tá? Mas um engrenamento simples aí de engrenagens de dentes helicoidais, com rolamento de esfera você consegue aplicar ali, show de bola, né? Funciona, que vai rolar. Se então engrenagens, é isso aí, engrenagens cilíndricas, né? Força radial, engrenagens cilíndricas, dentes helicoidais, força radial mais axial. Se eu tiver uma engrenagem cônica, tá? Aí o bicho fica um pouco mais pesado, tá? Para esse cara aqui, porque a engrenagem cônica gera muita força axial, tá? Então, talvez eu tenha que utilizar uma de contato angular, tá? Ou até uma de axial, certo? Lá no que eu usava um fuso e uma engrenagem cônica e utilizava uma engrenagem axial, tá? Ou a engrenagem de rolos cônicos, né? Sem fim, eu não me lembro que tipo de rolamento o pessoal usa com a sem fim. Se é esse aqui, eu acho até que não. Acho que sem fim é de esfera mesmo também. Mas sem fim também gera força axial elevada. Então veja só, né? Agora com polias gera só força radial. Aí você consegue utilizar e uma força baixa radial, que você não consegue aplicar tanta tensão assim na correia. Então o rolamento de esfera simples você consegue aplicar qualquer máquina aí com aplicação de polias, né? Consegue tocar qualquer máquina com aplicação de polias. Então veja que o tipo de elemento de máquina que eu vou usar para transmissão vai determinar o tipo de elemento rolante que eu vou utilizar, né? Pela transmissão de forças que eu vou ter, né? Do meu elemento para o eixo, do eixo para o rolamento. Não sei se faz sentido isso para vocês. Vocês estão escutando também essa hora aqui, 10 horas da noite já, mas tudo bem. Por hoje era isso, pessoal. Tá? Então ficamos combinados assim. Semana que vem aula normal, dia 7, tá?
A gente vai falar sobre molas. E no dia 11, a gente vai fazer uma revisão com exercícios. E vou separar alguns exercícios aí para fazer, tá? Se vocês não tiverem dúvidas, eu separo alguns exercícios do livro. Dia 11 eu vou botar lá no Moodle também para ficar marcado o nosso compromisso. E dia 14, a nossa avaliação de grau B, tá? E aí, se tudo der certo, dia 21 já está todo mundo de férias. Inclusive eu. Se não der certo, aí tem a grau C aí para a gente correr atrás. Tranquilo? Então, show de bola. Então, obrigado pela presença, pessoal. Obrigado pela compreensão. Eu estou usando o Teams, estou me confundindo um pouco, tá? Mas vamos lidar. A semana também está puxada, o pessoal reduzido na fábrica e quem fica tem que trabalhar em dobro. A gente fica em casa, fica envolvido com as tarefas das indústrias, enfim. Mas vamos lá, né? Não dá para se entregar. Final de semestre, toda essa confusão, essa coisa boa, e já passou metade do ano, e não faturamos nada ainda, então tá toda aquela confusão. A qualidade do Teams é pior do que a do Zoom. Eu gosto de usar o Zoom, até porque eu consigo consigo me ver melhor, eu consigo gerir melhor a aula, tá? Mas o Teams está funcionando, o bom é que não fica travando, não fica travando, não fica caindo, né? Eu vou dar uma olhada na gravação, como é que ficou, Rodrigo, se ficou meio bom, se ficou travando aí, sei lá. E eu, para mim, deu uma mensagem aqui que estava meio ruim, um determinado horário, mas vamos ver. De repente, a gente tem mais 2 aulas só, de repente a gente faz via Zoom mesmo, fica melhor. Aula que vem a gente avalia. Então tá. Beleza, pessoal? Boa noite.